Imagina um menino que nasceu em uma ilha pequena, falava francês com sotaque, não tinha dinheiro nem prestígio. Agora imagina esse mesmo homem, 30 anos depois, governando quase toda a Europa. Napoleão Bonaparte é um dos personagens mais extraordinários da história. General brilhante, estadista ambicioso, legislador, conquistador. Em menos de 20 anos, reorganizou o mapa da Europa, derrubou séculos de privilégios aristocráticos e se tornou imperador. Mas a mesma velocidade com que subiu foi a velocidade com que caiu. E o caminho entre a ascensão e a ruína é uma das histórias mais fascinantes que a história registrou. Napoleão Bonaparte nasceu em 1769 em Ajaccio, na ilha da Córcega, filho de uma família da pequena nobreza local sem grandes recursos. A Córcega havia sido transferida para a França apenas um ano antes, o que fazia de Napoleão um francês por circunstância, não por origem. Seu pai conseguiu matriculá-lo em escolas militares francesas financiadas pelo Estado. Foi o passaporte que Napoleão precisava, mas dentro dessas escolas era um estrangeiro. Sotaque italiano, nome difícil, sem prestígio familiar. Respondeu a isso estudando com uma intensidade que chamava a atenção. Destacou-se em matemática, geografia e história militar. Especializou-se em artilharia. Aos 16 anos era oficial formado. Sem conexões, sem fortuna, mas com uma capacidade de leitura e análise que poucos ao redor dele tinham. Foi esse o material com que Napoleão construiu tudo o que viria depois. A Revolução Francesa abriu o caminho que ele precisava. Com a nobreza militar expulsa ou guilhotinada, havia espaço para oficiais talentosos subirem rapidamente. E Napoleão soube aproveitar cada oportunidade. Em 1793, a cidade de Toulon estava nas mãos de realistas franceses apoiados por uma frota anglo-espanhola. O jovem oficial de artilharia propôs um plano para retomar a cidade. Foi autorizado a executá-lo e funcionou. Toulon caiu. Napoleão tinha 24 anos e saiu da batalha como general de brigada. Em 1796, assumiu o comando do exército da Itália, uma força mal equipada e mal alimentada. Em menos de um ano, derrotou os austríacos em uma série de batalhas rápidas e decisivas, tomou o norte da Itália e forçou a Áustria a assinar um tratado de paz. Sua fama se espalhou por toda a Europa. Em 1798, liderou uma expedição ao Egito com um objetivo estratégico claro: cortar a rota comercial britânica ao Oriente. A campanha teve vitórias importantes em terra, incluindo a Batalha das Pirâmides, mas o almirante inglês Nelson destruiu a frota francesa em Abukir, isolando o exército no Egito. Napoleão deixou suas tropas para trás e voltou à França. Voltou derrotado no campo, mas com uma reputação construída em cima das vitórias. E foi com essa reputação que ele deu o próximo passo. A França de 1799 estava exausta. A Revolução havia consumido uma geração, o governo do Diretório era fraco e impopular, e o país precisava de estabilidade. Napoleão leu esse momento com precisão. Em novembro de 1799, articulou um golpe de Estado junto a aliados políticos. O Diretório foi dissolvido e Napoleão assumiu como primeiro cônsul, o cargo mais poderoso da nova estrutura de governo. Na prática, era o homem que mandava na França. Em 1802, foi declarado cônsul vitalício por plebiscito. 2 anos depois, em 1804, deu o passo definitivo. Na Catedral de Notre-Dame, em Paris, na presença do Papa Pio VII, Napoleão pegou a coroa das próprias mãos do pontífice e a colocou sobre a própria cabeça. O gesto foi deliberado. Nenhuma autoridade, nem mesmo a da Igreja, estava acima dele. Havia se tornado imperador dos franceses. No mesmo período, reformou profundamente a administração do país. Criou o Código Napoleônico, sistema jurídico que estabelecia igualdade perante a lei, proteção à propriedade privada e fim dos privilégios de nascimento. Esse código influenciou a legislação de dezenas de países e ainda está na base de vários sistemas jurídicos no mundo.
Napoleão havia chegado ao topo, e o que ele faria com esse poder mudaria a Europa para sempre. Com o poder consolidado na França, Napoleão voltou os olhos para a Europa. E a Europa respondeu com medo. Em 1805, Reino Unido, Áustria, Rússia, Nápoles e Suécia formaram a Terceira Coalizão com um objetivo claro: conter Napoleão. O plano não funcionou. Em dezembro daquele ano, no campo de batalha de Austerlitz, no atual território tcheco, ele derrotou os exércitos combinados da Áustria e da Rússia em uma batalha que até hoje é estudada nas academias militares como uma das mais brilhantes da história. As consequências foram enormes. A Áustria assinou um tratado humilhante. O Sacro Império Romano-Germânico, que existia há mais de 1000 anos, foi dissolvido. Napoleão reorganizou os territórios alemães em uma estrutura chamada Confederação do Reno, colocando esses estados sob influência francesa direta. Não parou por aí. Derrotou a Prússia em 1806 e passou a controlar a maior parte da Europa continental. Para completar o domínio, colocou membros da própria família em tronos europeus. Seu irmão José como rei de Nápoles, seu irmão Luís como rei da Holanda, seu irmão Jerônimo como rei da Westfália. Para pressionar a Inglaterra, que resistia no mar, decretou o bloqueio continental. Nenhum país europeu poderia comerciar com os britânicos. O conquistador nunca havia sido tão poderoso, e foi exatamente nesse momento que começou a cometer erros que não teria como desfazer. O primeiro grande erro de Napoleão não foi militar, foi político. Em 1807, com o pretexto de atravessar a Península Ibérica para atacar Portugal, aliada da Inglaterra, ele ocupou a Espanha com suas tropas. Convocou o rei Fernando VII e seu pai, Carlos IV, a uma reunião em Bayonne, na França, forçou ambos a abdicar e colocou seu irmão José Bonaparte no trono espanhol. O que Napoleão não calculou foi a reação do povo espanhol. Em 2 de maio de 1808, Madrid se levantou contra a ocupação francesa. A repressão foi brutal, mas em vez de sufocar a resistência, a alimentou. Começava a Guerra de Independência Espanhola, um conflito que duraria 6 anos e que os franceses nunca conseguiriam resolver. Os espanhóis não lutavam como um exército convencional. Usavam táticas de guerrilha, atacavam e recuavam, desgastavam as tropas francesas continuamente. E tinham o apoio militar britânico, comandado pelo Duque de Wellington. Em julho de 1808, o exército francês sofreu uma derrota que sacudiu a Europa, a Batalha de Bailén. Pela primeira vez, as tropas de Napoleão foram derrotadas em campo aberto. A notícia se espalhou rapidamente. O exército imperial não era invencível. A Espanha se tornaria uma ferida aberta no império durante anos. E enquanto Napoleão tentava resolver esse problema, já preparava o maior erro de sua carreira. Em 1812, ele tomou a decisão mais catastrófica de sua vida: invadir a Rússia. O motivo imediato era o descumprimento do bloqueio continental. O czar Alexandre I havia retomado o comércio com a Inglaterra e Napoleão não podia deixar isso passar sem resposta. Reuniu o maior exército que já havia comandado, mais de 600 mil homens de toda a Europa, a Grande Armée. A invasão começou em junho. O problema era que os russos não enfrentavam o exército francês em batalha aberta. Recuavam continuamente, destruindo tudo o que deixavam para trás. Colheitas, celeiros, pontes, aldeias. Era a estratégia da terra arrasada e funcionou. Napoleão avançou centenas de quilômetros em direção a Moscou sem conseguir o confronto decisivo que precisava. Em setembro, as duas forças finalmente se enfrentaram em Borodino, a batalha mais sangrenta das guerras napoleônicas. Os franceses venceram, mas a um custo enorme, e os russos simplesmente recuaram novamente. O conquistador entrou em Moscou e encontrou a cidade em chamas. Os próprios russos a haviam incendiado.
esperou semanas por uma proposta de paz que nunca veio. Com o inverno se aproximando, não havia outra saída, a retirada. Foi um desastre sem precedentes. O frio, a fome e os ataques constantes dizimaram a Grande Armée. Dos mais de 600 mil homens que entraram na Rússia, menos de 100 mil voltaram em condições de combate. A França nunca se recuperou dessa perda. A derrota na Rússia mudou o equilíbrio de forças na Europa. As nações que haviam sido submetidas por Napoleão viram uma abertura e a aproveitaram. Em 1813, Áustria, Prússia, Rússia e Suécia formaram uma nova coalizão e marcharam contra a França com um exército muito superior ao que Napoleão conseguia reunir. Em outubro daquele ano, os dois lados se encontraram perto de Leipzig, na atual Alemanha. A batalha durou 4 dias e envolveu mais de 500 mil soldados, tornando-se o maior confronto armado das guerras napoleônicas. Napoleão foi derrotado e forçado a recuar em direção à França. Os exércitos aliados avançaram. Em março de 1814, Paris foi ocupada pela primeira vez desde a Guerra dos 100 Anos. Ele ainda queria continuar lutando, mas seus próprios marechais se recusaram. Não havia mais exército, não havia mais recursos, não havia mais saída. Em abril de 1814, Napoleão abdica em Fontainebleau. Os aliados, em vez de executá-lo ou aprisioná-lo, tomaram uma decisão surpreendente. Concederam a ele a soberania sobre a ilha de Elba, na costa italiana, com uma pensão e uma pequena guarda pessoal. Era um exílio dourado. Mas para um homem que havia governado a Europa, Elba era uma prisão, e Napoleão não ficaria lá por muito tempo. Em março de 1815, uma notícia se espalhou pelas cortes europeias como um choque. Napoleão havia escapado de Elba e desembarcado no sul da França com um punhado de soldados. O que aconteceu a seguir foi extraordinário. O rei Luís XVIII enviou tropas para detê-lo. Quando os soldados se encontraram com Napoleão no caminho, ele desceu do cavalo, caminhou em direção a eles e disse que qualquer um que quisesse atirar em seu imperador poderia fazê-lo. Nenhum soldado disparou. Um a um foram se juntando a ele. Napoleão chegou a Paris sem disparar um único tiro. Luís XVIII fugiu. A Europa entrou em pânico. As potências aliadas mobilizaram seus exércitos imediatamente. Napoleão sabia que precisava agir rápido, antes que os exércitos inimigos se unissem. Em junho de 1815, marchou para a Bélgica, com o objetivo de derrotar britânicos e prussianos separadamente. Venceu os prussianos em Ligny, mas não os destruiu completamente. Era um erro que custaria caro. 2 dias depois, em 18 de junho de 1815, os dois exércitos se encontraram perto de uma pequena cidade belga até então desconhecida. Seu nome era Waterloo, e nenhum nome ficaria mais associado à derrota definitiva de um homem. Napoleão lançou ataques repetidos contra as linhas britânicas durante horas. Wellington havia escolhido uma posição defensiva superior no alto de uma colina e resistia a cada avanço. Os franceses avançavam, eram repelidos, reagrupavam e avançavam novamente. Cada hora que passava era uma hora a menos para Napoleão. No fim da tarde, os reforços prussianos chegaram pelo flanco direito francês. O exército de Napoleão, já exaurido por horas de combate intenso, não suportou o impacto simultâneo. As linhas colapsaram. A velha guarda imperial, a elite do exército francês, que nunca havia recuado em batalha, recuou. Napoleão havia perdido, sem possibilidade de recuperação. Desta vez, os aliados não cometeram o mesmo erro. Nada de ilhas próximas à Europa, nada de soberanias ou pensões generosas. Napoleão foi enviado para Santa Helena, uma ilha britânica isolada no meio do Atlântico Sul, a mais de 1.800 quilômetros da costa africana. Ali passou os últimos 6 anos de sua vida, sem poder, sem exército, sem Europa. Ditou memórias,
revisou sua própria história e construiu com cuidado a imagem que queria deixar para a posteridade. Morreu em 5 de maio de 1821. Tinha 51 anos. Em 1840, seus restos foram repatriados para a França com honras de Estado. Hoje repousam sob a cúpula dos Inválides, em Paris, em um sarcófago de granito vermelho no centro de um salão que foi construído especialmente para recebê-lo. Napoleão governou por menos de 20 anos. O mundo que existia antes dele jamais voltou a ser o mesmo. O Código Napoleônico ainda é a base do sistema jurídico de dezenas de países, incluindo boa parte da América Latina. A ideia de que a lei deve ser igual para todos, independente de nascimento ou título, deve muito a ele. As fronteiras que redesenhou, os estados que criou e os que destruiu moldaram a Europa que conhecemos hoje. Mas também deixou para trás milhões de mortos, nações destruídas e 2 décadas de guerra contínua em um continente inteiro. Foi herói ou tirano, libertador ou conquistador? Dependendo do lugar da Europa em que se estava entre 1799 e 1815, a resposta era completamente diferente. Poucos nomes na história dividem tanto as opiniões. E talvez seja exatamente isso o que define sua grandeza. 2 séculos depois, ainda não se chegou a um veredito.